Universo mó paz, né? Os super-heróis ali de boas, só tretando com um super vilão aqui, outro lá, beleza. Até todo mundo cuidando, cada um da sua vida, né? Quando de repente, ouve-se uma voz. É a voz da DC Comics. Os caras estão dizendo, vou fazer reboot. Eu tô exagerando aqui um pouquinho, beleza, mas é praticamente isso. É tipo a Bienal do Livro, né? De 2 em 2 anos você pode marcar um calendário, vai ter. Pela primeira vez agora, a DC sentou e explicou pra gente como é que é, né? O grande esquema das coisas. Você vai entender de uma vez por todas toda a estrutura da realidade da DC. Só que é aquilo, se os caras estão explicando, muito provavelmente é porque vai mudar tudo. Você tá confuso, né? Eu também tô, mas calma que a gente vai entender isso agora juntos. Vamos lá. Trans Peter aqui. Olha, quando as primeiras revistas do Superman e do Batman saíram, não existia esse lance de continuidade, nada disso, né? As coisas foram acontecendo depois. Uma história desses heróis começava numa edição e terminava ali mesmo, início, meio e fim. Sabe, com um vilão preso e vida que segue, acabou. Era gostoso pra caramba ali assim. Não existiam consequências pra edição seguinte, isso que eu quero dizer, sabe? Não era tipo uma novela, né? Acabava ali, era uma coisa independente. Lex Luthor podia terminar em cano numa revista e voltar no mês seguinte livre, leve e solto. Quando a DC começou a adotar continuidade, criou-se um universo coeso, digamos assim, mas também criou um problema. De um momento para o outro, né, todas as histórias elas poderiam ser canônicas. Um roteirista poderia pegar um fato de anos atrás e trazer de volta. Depois de décadas, com vários personagens de universos separados, a DC fez uma crise para consertar tudo, porque, tipo, tava muito confuso. Daí pra frente, crise virou uma espécie de remédio que a DC toma, né, de tempos em tempos, regularmente. E mesmo assim, galera, são décadas de continuidade. Como é que tudo isso se encaixa nesse momento? Você vai entender os bastidores do chamado Divino Contínuo. E a sua cabeça vai explodir. E vai mesmo. Então já comenta aqui agora. Tá precisando de reboot nos cinemas? Ou deixa como tá e vai pegando no tranco? Comenta aqui embaixo que pra mim vai ser importante saber a sua opinião. Vamos lá. Bom, galera, pra entender isso tudo, a DC colocou ninguém menos que o Batman descobrindo a verdade. E não é o bichão? Inteligência não é o forte do Batman? Pois é. Então investiga isso aí. Investigar o quê, né, Peter? Tudo! Tudo mesmo. Pois bem, na edição especial Flashpoint Beyond número 0, o Batman tá na pista dos Mestres do Tempo, que é um grupo de cientistas que, bem, dominam as linhas temporais, né? Tipo, são Kangs. Eles foram fundamentais em várias crises passadas da DC. Já salvaram o futuro, já ajudaram o Gladiador Dourado. Onde os Mestres do Tempo estão, tem treta. Então, só pra você ter noção, beleza? Vamos continuar. Aí, ao lado do Batman, estão dois personagens que foram importantes na saga Doomsday Clocks, lembra, né? Aquela do Watchmen, enfim. A saga no Brasil foi chamada de O Relógio do Juízo Final. Os dois personagens são Marionete e Mímico. Esses dois vilões, eles estão ajudando o Batman a invadir o antigo esconderijo dos Mestres do Tempo. É óbvio que o Batman tá mexendo com o que não deve. Tá investigando coisas além da compreensão humana. Mas bora combinar. Quando que isso segurou o Batman? Pô, compreensão humana. Ele tá além da compreensão humana, pô. Aí nessa fase abandonada, o Batman esbarra na verdade. As anotações dos Mestres do Tempo. Se existe alguém em toda a existência que estuda e entende a realidade DC, esses caras são os Mestres do Tempo. Ali, o Batman descobre, por exemplo, que um certo 5G foi evitado. Para quem não lembra, que 5G ou quinta geração foi um projeto da DC Comics de substituir os principais heróis por versões mais novas, né? Pelos seus sucessores, por assim dizer. O plano vazou pra imprensa, todo mundo comentou, supostamente a DC engavetou a ideia. Eu trouxe inclusive vídeo aqui no canal, tá? Aqui é o seguinte, eu vou colocar um parênteses, tá? A Liga da Justiça inteira acaba de morrer nos quadrinhos. Esse é o momento que a DC tá passando nos quadrinhos. Quem vai substituir Batman, Superman, Mulher Maravilha e outros heróis de peso? Quem? Justamente os sucessores deles mais jovens. Será que o 5G foi evitado mesmo ou só trocou de nome? Percebe? Porque é basicamente a mesma coisa que ia acontecer no 5G. Enfim, vamos lá. Batman esbarra também no diagrama definitivo. Coloca na tela, editor. É o diagrama do Divino Contínuo. Divino Contínuo, sacou? É a estrutura de tudo que existe. Esse Divino Contínuo é composto pelo espaço e pelo tempo. O espaço está todo contido dentro do chamado Omniverso e o tempo está todo contido dentro do chamado Hipertempo. Não, o Omniverso não tem nada a ver com Ben 10, para com isso, esquece aquilo, ok? O nome é até igual, mas aqui é outra coisa, completamente diferente. O Omniverso da DC é o conjunto de tudo que existe da DC, simples assim. Existe, faz parte do Omniverso, acabou. No mundo real, os cientistas batizaram de universo.
Mas a DC complicou. Lembra que eu falei pra vocês que a DC sempre vai complicando? Os caras inventaram multiverso. Depois inventaram outros multiversos, no plural mesmo. Universo, multiverso, multiversos, né? Então, para englobar tudo, mas tudo mesmo, a gente tem agora o Omniverso. Bem, o Omniverso é composto pelo multiverso que a gente conhece. Várias realidades. Uma dessas realidades é o metaverso. Não, tem nada a ver com o Mark Zuckerberg do Facebook. Para com isso, hein? Esse metaverso da DC nada mais é do que o nome do universo que contém a Terra Prime, né? Que é a Terra canônica da DC. Aí, paralelamente ao multiverso, a gente também tem o multiverso sombrio, o conjunto de universos que deram errado, né? Por assim dizer. É a Deep Web do universo, digamos assim, tá? Com versões macabras das realidades. O Batman que ri, ele veio do multiverso sombrio, ele quase ferrou com o próprio Omniverso recentemente. Ou seja, era uma coisa nem em escala cósmica, escala omniversal. Uma boa surpresa é a DC apresentar pra gente agora a Esfera dos Deuses. Esse é outro conjunto de regiões que não fazem parte nem do multiverso, nem do multiverso sombrio. É uma realidade separada, habitada por todos os deuses da DC, desde o Olimpo até Apocalipse e Nova Gênesis. E assim, a partir de agora, a DC ressuscitou também o conceito de hipertempo, que era um negócio que eles usaram lá atrás, nos anos 2000. Ninguém entendeu na época, inclusive, tá? E ninguém vai entender agora. Mas pensa na série do Loki, tá? Hipertempo é composto pela linha do tempo principal, mas também por todas as ramificações possíveis. Exatamente isso. Aí dentro desse hipertempo, a DC agora guardou o limbo, onde o tempo não existe, e o ponto de esquecimento, que é o atual refúgio dos mestres do tempo. Tudo explicadinho agora, né? Mais ou menos, né? Ainda não, digamos assim. Segundo as investigações do Batman, né, na antiga base dos Mestres do Tempo, existem anotações muito loucas. Uma dessas anotações afirma o seguinte, abre aspas, a história foi irremediavelmente danificada. Devemos viajar além do Omniverso. O que é além? Para onde fica? Fecha aspas. Como assim, galera? Como assim? Se o Omniverso é tudo que existe, como pode existir algo fora dele? É o Omniverso Prime, agora é pra valer? Entre as outras anotações está também uma profecia. A Liga da Justiça vai tombar e algo vai se erguer. O que pode ser? E os Mestres do Tempo também deixaram uma pergunta. Quem tá caçando o tempo? E eu pergunto pra vocês, é reboot vindo, né? A saga Flashpoint Beyond tá só começando, né? Tá começando agora. Isso foi só uma prévia do que vem por aí. O Batman tá investigando alguma coisa e quer alterar a própria realidade. Tudo indica que ele quer fazer o que o Barry Allen já fez, mudar tudo. Se o Flash pode, por que o Batman não pode, né? O próprio Batman manda a letra. Ele já salvou o tal Divino Contínuo várias vezes. O Divino Contínuo tá devendo uma pra ele, inclusive. O que o Batman quer? Ele quer salvar os próprios pais? Ao mesmo tempo, a gente vai acompanhar o Thomas Wayne, o Batman, né, da saga Flashpoint original, ressurgindo. O Thomas Wayne tá obcecado pela mesma ideia. Ele quer mudar a linha temporal pra salvar o filho, Bruce Wayne. Então a gente tem aí, vamos lá, dois Batman, né, ao mesmo tempo, mexendo com o que não deve ser mexido. O Batman canônico e o Thomas Wayne. Tem cheiro de reboot, tem cara de reboot, tem gosto de reboot. Porra, será que é reboot, galera? Essa saga começa pra valer agora em maio e eu vou acompanhar isso. Essa eu tenho que ver, porque pra mim vai ser uma coisa muito grande na DC. DC tá prometendo isso há muito tempo. Eu vou dar nó na minha cabeça, mas eu vou acompanhar, porque pra mim é complicado entender essas paradas aí. O que eu entender eu vou trazer aqui pra vocês. Vocês vão me ajudando nos comentários. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Se você fosse editor da DC, o que você consertaria na linha do tempo deles, tá? O cinema, talvez, o universo deles no cinema. Se a DC pode fazer crítica, por que a gente não pode também, né? Então o poder tá nas suas mãos. Diz aí que alteração você faria no Omniverso da DC. Nos quadrinhos, nos cinemas, é o Omniverso mesmo. Comentem. Mas não sai sem a sua inscrição, só tocar aqui. Garante que você tá inscrito. Que é aqui que você sabe o que tá acontecendo e o que vai acontecer no universo dos super-heróis, dos animes, das séries, tá bombando tudo. E é sempre bom a gente conversar. E você vai conversar com quem realmente lê quadrinhos. Não é só eu não, nós somos uma equipe de pessoas que realmente adora esse universo. Eu trago pra vocês essas informações mastigadas, mas é bom demais saber que você tá aqui. Então não esquece, ativa o sininho também e eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!